Então vamos lá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula do módulo 1 aqui, que é o que é alimentação saudável. Vamos falar um pouquinho sobre os alimentos e como identificar, né, o que são os alimentos saudáveis. Vamos começar por esse tópico aqui. Existe comida de verdade e existe imitação de comida. Ai, Cissa, imitação de comida? Sim, imitação de comida. Porque a comida de verdade é a comida que você faz em casa. Tá? Aquela é comida de verdade. Ela tem cheiro de comida, ela tem gosto de comida e ela tem nome de comida, tá? Comida que não é comida de verdade não tem nome de comida, não. Os ingredientes que fazem a comida, a imitação de comida, são substâncias sintetizadas que elas podem até ter sido retiradas de algum alimento, mas eles não são ingredientes naturais, não vieram da natureza, do reino animal, do reino mineral ou dos vegetais. A comida que vira comida, você coloca lá um pozinho, uma aguinha, coloca no micro-ondas e ela vira comida, isso não é comida de verdade. Agora, existem produtos industrializados que são sim comida de verdade, que são alimentos que foram beneficiados pela indústria, são alimentos processados. Quais são esses alimentos? Por exemplo, arroz e feijão, eles são industrializados? São. E eles são comida de verdade? Sim, eles são comida de verdade porque são alimentos que a natureza nos oferece e que eles não são acrescentados de nenhuma substância. Quando você compra o arroz ali no saquinho, não tem mais nada além do arroz. Ele foi beneficiado, ele foi lavado, ele foi descascado. No caso do arroz branco, né, ele sofre um beneficiamento, mas ele continua sendo arroz. Não teve nada colocado ali para modificar a natureza daquele alimento. Então, esses alimentos que são processados ou beneficiados, eles podem ser empacotados, eles podem ser moídos, eles podem ser granulados, eles podem ser fermentados, pasteurizados, congelados, mas eles continuam sendo alimentos naturais. E existem produtos industrializados que a gente usa para cozinhar e temperar os alimentos que também são comidas de verdade. Por exemplo, o óleo é um alimento industrializado e é comida de verdade. O azeite, a mesma coisa. O sal, também. O vinagre, também. As especiarias, idem. Então, são alimentos que também são industrializados, mas que não sofreram nenhuma modificação, eles continuam sendo aquele alimento, né? E eles são usados para fazer outros alimentos, para temperar outros alimentos. Os alimentos processados são também utilizados na preparação de comidas e eles entram na composição de outras receitas, eles podem acompanhar os pratos. Por exemplo, o pão. O pão é uma junção de vários ingredientes que são comida de verdade. A farinha, que é o trigo processado, os ovos, mais o leite, mais o fermento, junta tudo, põe no forno, vira o pão, que é um alimento processado e é comida de verdade. Os queijos, a mesma coisa, as conservas, a mesma coisa. Então tem uma diferença grande aí, a gente tem que prestar atenção nisso para não vilanizar a indústria. O que a gente quer aproveitar o que a indústria pode nos dar de melhor, não é destruir tudo que é industrializado, né? Não é esse o nosso objetivo. Agora, existem os alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São alimentos que não são comida de verdade, eles são feitos com ingredientes que não são comida de verdade. Quando você lê o rótulo do alimento ultraprocessado, você vai ver que ali não tem nada que você reconhece como algo que está na sua despensa. Parece uma prova de química. Eu costumo dizer isso, gente, parece a prova de química do Enem, esse rótulo aqui. Então, são comidas que podem conter algumas substâncias que sim estão em alimentos de verdade, mas não nos oferecem tudo o que a comida de verdade pode oferecer. São alimentos que substituem a comida de verdade. São, por exemplo, pratos congelados que você coloca no micro-ondas e não precisa fazer nada, né? E para ser palatável, para ter sabor, para durar muito tempo, naquelas condições, eles são adicionados de
substâncias químicas que não são comida de verdade, você não deveria estar comendo, né? Então, por exemplo, tem lá aquelas escolhas saudáveis, né? Diet, light, sem glúten, sem isso, sem aquilo, sem não sei o que, sem não sei o que. Para esses alimentos terem vida longa, boa aparência, sabor agradável, estarem sempre prontos para o consumo, eles são, é o que eu falei, eles são feitos com substâncias que não são comida de verdade. A lista de ingredientes parece uma prova de química. São substâncias que você não tem na despensa. São substâncias que a sua avó não reconhece como ingrediente. Se a sua avó, você falar para ela assim, glutamato monossódico, ela vai reconhecer isso como ingrediente? Não, ela não sabe o que é isso. Sua avó não sabe o que é, bem, pode ter certeza que não é comida de verdade. Sua avó sabe o que é maltodextrina? Não, não sabe. Sua avó não sabe o que é maltodextrina. Não é comida de verdade e não vale a pena você enfiar a mão no seu bolso e pagar por aquilo. Esses alimentos não nos oferecem todas as substâncias que um alimento de verdade oferece, todos os nutrientes, né? Todos os benefícios que um alimento de verdade vai trazer para o seu organismo, certo? E nem nós vamos entrar nisso mais adiante, eu acho que no módulo 6, são alimentos que não vibram com vida. Então, são coisas que não vale a pena você colocar no seu corpo. Porque quando você faz isso, você está adoecendo o seu corpo, você não está nutrindo o corpo. E o alimento ultraprocessado, o que ele faz com o nosso organismo? Ele adoece a célula. Ele começa um processo inflamatório na célula. Quando a célula começa a sofrer esse processo inflamatório, o que ela fala para o cérebro? Ela fala assim, estou morrendo. Aí o que o cérebro faz? Nossa, estou morrendo, vou guardar energia. Quando o cérebro guarda a sua energia, o que acontece com o seu metabolismo? O seu metabolismo vai lá embaixo. Então, você, ao invés de gastar calorias, ao invés de gastar energia, você começa a acumular isso. E energia acumulada, o que vira no nosso corpo? Gordura. E gordura é inflamatório. Então, é um ciclo vicioso de doença quando você come esse tipo de comida. Não vale a pena. Você está adoecendo seu corpo na célula. A mensagem que você passa é exatamente essa: estou morrendo. E é isso que o seu cérebro entende, e é esse processo que ele começa dentro do seu corpo. Por isso que a comida ultraprocessada, a longo prazo, faz mal. Por isso que existe uma alta incidência de câncer por pessoas que têm consumo exagerado de ultraprocessados. O que eu estou falando aqui, gente? Não estou falando que você não pode comer uma salsicha. Por exemplo, meu filho, Tomás, o mais novinho, ama enroladinho de salsicha. Ama. A paixão da vida dele é enroladinho de salsicha. Eu compro salsicha aqui na minha casa? Não, não compro salsicha aqui na minha casa. Aqui dentro de casa, ele vai comer um enroladinho de salsicha? Não, ele não vai comer um enroladinho de salsicha aqui dentro de casa. Mas se a gente vai numa confeitaria, numa lanchonete, e ele vai comprar um salgado, eu não sou a mãe xiita que vai falar para ele, não, come aqui um salgado fit de farinha integral com leite, não sei o que, com não sei papá. Não. Aí ele vai e come a salsicha dele, mas é raramente. Não é um hábito. E é isso que eu quero ensinar a vocês. Não é você ser xiita e eliminar de vez por todas isso da sua vida. Entendeu? É você conseguir fazer as melhores escolhas, saber o que você está comendo. Bom, alimentação saudável é uma coisa complexa? Sim. Alimentação saudável é complexo, sim, porque nós, seres humanos, precisamos de muitos nutrientes para nos alimentar, para nos nutrir. A solução para isso é muito simples. A solução para essa complexidade que é a alimentação saudável é variedade. A chave para você ter uma alimentação saudável é você variar
a sua alimentação. Por quê? Porque o ser humano, diferentemente das outras espécies, não tem tem um repertório alimentar muito amplo. O homem é diferente do esquilo. O homem come arroz, feijão, carne, azeite, pão, queijo, peixe, crustáceos, aves, verduras, legumes, leguminosas, grãos, certo? O esquilo não. O esquilo come um único tipo de noz. Então, a alimentação saudável para o ser humano é algo muito mais complexo do que para o esquilo, por exemplo. Mas por que que isso aconteceu? Porque nós evoluímos aprendendo a comer vários tipos de alimentos. Por quê? Por uma questão de sobrevivência. Para a gente conseguir habitar as várias latitudes do planeta, nós tivemos que aprender a comer vários tipos de alimentos. Porque você imagina, o que o esquimó come é muito diferente do que nós brasileiros comemos aqui, que é diferente do que se come lá na África, por exemplo, e assim por diante. Então, o homem, ele se nutre de um mix de substâncias que vem de vários tipos de alimentos diferentes. E por isso é que existem padrões alimentares diferentes e tradicionais que já combinam os alimentos de uma forma que esse mix de nutrientes seja satisfeito. É o caso, por exemplo, da dieta mediterrânea, que tem um mix de nutrientes próprio do que aquele povo consome lá no Mediterrâneo, que é azeite, é o alho, são os peixes, né, o tomate e a berinjela, outros tipos de legumes e verduras que são típicos daquela região. O padrão alimentar brasileiro é diferente do padrão mediterrâneo. Nós comemos arroz, nós comemos feijão, a gente come muita carne, a gente come galinha, a gente come as frutas que eram plantadas nos nossos quintais, os animais que eram criados nos nossos quintais. Não é verdade? Os grãos que eram plantados nas nossas lavouras, desde que nós nos conhecemos por gente. A gente come o que os índios comiam, a gente come o que os portugueses trouxeram para o Brasil, a gente come uma variedade de alimentos típica de um país com dimensões continentais como é o Brasil. Então nós temos um padrão alimentar completamente diferente do padrão alimentar mediterrâneo, que é diferente do padrão alimentar japonês, né, que é um conjunto de ilhas, que não tem uma agricultura tão diversificada, que tem muito peixe, né, que tem que conservar seus alimentos de uma forma diferente da nossa. Então, os padrões alimentares tradicionais de cada região do planeta já combinam os alimentos de forma que esse mix de nutrientes seja satisfeito. Por isso é que os padrões alimentares são tão importantes. Nós vamos falar mais sobre dieta e padrão alimentar mais adiante aqui no treinamento. Então, em resumo, vamos fazer aqui um resuminho. A alimentação saudável é feita de comida de verdade e de preferência feita na cozinha, certo? A comida de verdade, ela não é feita pela indústria, não é a indústria que cozinha para você. É dentro da sua casa, dentro da sua cozinha ou dentro de alguma cozinha que essa comida é feita. A alimentação saudável passa longe da comida ultraprocessada, certo? E por isso é que saber cozinhar é uma ferramenta essencial para a alimentação saudável. Quem sabe cozinhar não corre o risco de conscientemente comer porcaria. Tudo pode se for comida de verdade. Não existe dieta se for comida de verdade. Não existe restrição se for comida de verdade. É lógico que se você tem uma intolerância, você tem uma restrição porque você é alérgico à lactose, você tem uma intolerância ao glúten, e aí sim você começa a retirar alguns alimentos da sua alimentação. Mas se você não tem esse tipo de restrição, você não precisa fazer isso. Se você consegue colocar no seu dia a dia, na sua rotina alimentar, se alimentar somente com comida de verdade, muito dificilmente você vai precisar fazer uma dieta.
A obesidade, por exemplo, é uma doença causada por N fatores, né? Tem os fatores genéticos, né? Tem algumas doenças que causam obesidade, algumas disfunções hormonais, mas principalmente é o comportamento alimentar que leva à obesidade. E normalmente o obeso não se alimenta exclusivamente de comida de verdade. Normalmente o obeso abusa de substâncias, de alimentos que, ao invés de nutrir o corpo, ele começa aquele processo inflamatório lá na célula e fala para o corpo: guarda energia, o corpo guarda energia e a energia é armazenada em forma de gordura. E aí é um outro processo inflamatório. E é assim que a obesidade ocorre. Entendeu? Então, assim, a importância de ter uma dieta baseada em alimentos reais, alimentos de verdade, ela é crucial, ela é fundamental para a saúde do ser humano. Então agora vamos fazer um testezinho aqui só para a gente encerrar essa aula. Vamos lá. Macarrão instantâneo e macarrão seco, um talharim seco. Qual dos dois que é comida de verdade? O macarrão seco. O macarrão instantâneo não é comida de verdade. Aquele pozinho que a gente coloca lá no miojo não é comida de verdade. Nem a massa do miojo é comida de verdade. Ela é feita a partir de substâncias químicas combinadas com sabor, com perfume, com isso, com aquilo, com não sei o que você coloca lá e 3 minutos a comida está pronta. Não é comida de verdade. Molho de tomate pronto e tomate pelado. Vocês sabem o que é o tomate pelado que eu tô falando? É um tomate que vem numa latinha, ele é enlatado, ele tem o tomate pelado lá dentro, tomate inteiro. Esse é comida de verdade, porque é o tomate inteiro, sem nenhuma adição de substância nenhuma, de nenhum ingrediente. Ao contrário do pomarola, que é o tomate mais um tempero que eu não sei de onde vem, um conservante, porque se eu coloco o tempero no tomate ele começa a deteriorar, e mais alguma coisa para conservar a cor, porque se ele começa a deteriorar, a cor começa a mudar, e assim vira uma cadeia de veneninhos que eles vão colocando ali dentro. Quando você vê, você está comendo uma fórmula química, você não está comendo tomate e nem molho de tomate. Lasanha congelada não é comida de verdade. A lasanha congelada que é comida de verdade é aquela lasanha que você fez em casa. Você cozinhou a massa feita de trigo, você fez um molho feito de tomate com carne, com temperos, você fez um molho branco feito de leite com farinha, você colocou um queijo mussarela que é de verdade, montou a lasanha e pôs no seu congelador. Aquela lasanha congelada que você compra na caixinha no supermercado é de papel, ela não é comida de verdade. Filé de peixe congelado é comida de verdade? Se for só o peixe congelado, sim. Se for aquele filé de peixe empanado com uma tempero não sei o que não é um empanado com ovo, farinha. Porque se você congelar aquilo e mandar para o mercado, aquilo não vai durar 6 meses, 10 meses, 12 meses, conforme diz a embalagem, certo? Então aquele peixe que é empanado, temperado, com isso, com aquilo, com sabor não sei o que, enriquecido com light, sem isso, sem aquilo, não é comida de verdade. O filé de peixe congelado, que é comida de verdade, é o filé de peixe in natura, simplesmente congelado. Barrinha de cereal é comida de verdade? Infelizmente, não. Para aquela barrinha de cereal ser conservada durante tanto tempo, ter aquele sabor incrível, aquela textura, né, e ficar lá naquela embalagem bonitinha para você comer, ela é adicionada de N substâncias que não são comida de verdade, que você não deve consumir. Frutas secas são comida de verdade, desde que não haja adição de nada. Ela não pode estar com a calda, não sei o que, essas coisas, gente. Sempre desconfie. Sempre desconfie. A nossa próxima aula é a aula de leitura de rótulos.
Ao ler o rótulo dos alimentos, você vai ter uma noção muito melhor disso que eu estou falando, porque você vai conseguir identificar ali no rótulo o que não é comida de verdade, quais ingredientes são o alimento e quais ingredientes não são o alimento. Então vamos para a próxima aula, porque é fundamental que a gente saiba como ler o rótulo de um alimento que a gente compra no mercado, para que a gente faça as melhores escolhas do alimento que a gente está comendo, ok? Então vamos lá.